E falando em Magna Santana, agora sim, vamos chamá-la ao vivo, direto do bairro Inácio Barbosa. Magna, é com você, qual é a bronca aí? Ok, Narciso Machado e querido João aí. Bom, chegamos aqui na nossa bronca da comunidade. Gente, e que bronca! Bote bronca nisso, porque eu confesso que eu imaginava isso tudo aqui. E a bronca, tá? Vem aqui com a Delso. Cobranças exorbitantes, valores exorbitantes em contas, faturas de água em apartamento. Porque de repente você podia imaginar, isso é casa. Mas não, são prédios e todos têm medidores individualizados. Mas as contas estão variando. Já chega o valor considerado até, de repente, normal dentro da média, de 80, 100, 100 e pouco. Mas valores aí subiram de forma estratosférica. Foi aí para 300, 400, 800, valores assim elevadíssimos. Olha aqui as contas. Eu estou com uma na minha mão de 322, um apartamento, tá? E aqui, como é que é seu nome? Desculpa. Anthony, a tua conta foi para quanto? A minha foi para R$492. Pronto, apartamento. Apartamento. Tá? Só para situar, nós estamos aqui na Quirino, né? Isso. Seria aqui, Quirino, Inácio aqui Barbosa. no Inácio, nessa região do Inácio Barbosa. Você é apartamento? Quantas pessoas no seu apartamento? Só mora eu e minha esposa. Opa, vocês estão fazendo o quê? Você colocou uma piscina aí dentro? Exatamente. O que todo mundo pensou foi isso, né? A gente, em primeira mão, foi até o que eu falei com a esposa, né? Eu disse, não é possível, nem a gente tem uma piscina em casa. Dentro de um apartamento, né? Exatamente, de 10 metros cúbicos, passar para 28 metros cúbicos não tem lógica, uma coisa assim. Eu poderia perguntar assim, tem nada vazando? Verificou tudo isso direitinho? Verificamos tudo, inclusive fizemos teste, deixamos torneira ligada, depois desligamos, fomos lá no hidrômetro e tudo parado. Tudo parado, não há vazamento. Olhamos os vasos, tudo que poderia assim, ter como vazamento, mais nada. Tudo ok. Deixa eu ver aqui o seu outro vizinho, seu nome? Orlando. Orlando, o teu foi quanto aqui? Passou de 82 para 782. R$782. Quantas pessoas no seu apartamento? 4 pessoas, mas a gente passa o dia todo fora. 2 estudantes e minha esposa trabalhando. Mesmo assim, né? Não ia justificar também. Então, eu perguntei se ele tinha piscina. Você tem um lava-jato? Tem lava-jato, completamente, ou uma piscina olímpica. Piscina olímpica também, né? E aí, para manter esse jeito... De repente isso aconteceu? De repente, fizemos os testes do mesmo jeito. Aqui no condomínio, completamente, quase a metade dos condôminos está com alteração. E todo mundo com o seu medidor individualizado. Individualizado. Isso nunca aconteceu. Com certeza. Pronto, deixa eu ver mais um outro vizinho aqui. Esse você está aqui comigo, do R$322, Williams, né? Também da mesma forma, assim, repentinamente os valores foram subindo. Exatamente, de uma hora para outra, porque só eu, minha esposa e uma criança. Eu passo o dia todo fora com a minha esposa e a criança vai para a escola, e como é que de uma hora para outra vai para 300? Não tem lógica, pagar justamente só o que nós consomemos, né? Que é justo, não isso aqui. Pronto, eu vejo que aqui vocês têm água, tem taxa de esgoto, tudo bem que a gente sabe os 80%, que isso é cobrado, isso aí a gente já não questiona. Mas, enfim, a grande pergunta é, o que a Delso diz? Vocês foram procurar a Delso? Já fomos procurar a Delso, inclusive quando tentamos ligar para o número que passaram para a gente, eles simplesmente não atendem, deixa a gente na mão. Quando você tenta marcar alguma coisa no SEAC, é daqui a 15 dias ainda, quando a data vai vencer, e a gente fica sem saber o que fazer. Obrigado a pagar. Obrigado a pagar algo que a gente não consumiu. Agora, e essa reclamação, viu, Narciso e o João, que está aí dando esse seu suporte aí ao lado, essa reclamação de dificuldade no atendimento lá no SEAC, eu até faço uma correção, nós tivemos no SEAC, corrigindo lá no shopping Prêmio e Socorro, que eu chamei de SEAC, não é SEAC, é um serviço exclusivo de atendimento Delso. Estou fazendo aqui a correção para os ouvintes. E onde as pessoas reclamavam que tinham que madrugar para pegar uma senha para atendimento, e olhe lá se conseguiu ou não. E essa reclamação que o Anthony faz em relação à demora e se conseguir.
E se por telefone eles estão tendo, não é a primeira pessoa que reclama que não consegue fazer o contato por telefone. É difícil, ninguém atende, enfim. Impressionante isso. E a gente vai procurar, né? Ver o que é que a assessoria ou o pessoal da DESO diz. Porque, gente, são muitas contas aqui e outros vizinhos, porque o pessoal está com compromisso para trabalho, mas eles aqui representam a maioria das pessoas que receberam, que perceberam essa mudança rápida, assim, repentina, algo errado está acontecendo. O síndico aqui do condomínio, porque vocês devem ter um medidor também para a área comum, né? Sim, temos também. Também houve esse tipo de aumento? Na verdade, não houve aumento, mas assim, que houve aumento mesmo foram para os individuais. Ah, certo, para os apartamentos. Para os apartamentos. Né? Uhum. Pois não, João. Bom, nós já temos pela linha telefônica o assessor de comunicação da DESO, Flávio Vieira, que vai dar as explicações, né, sobre essa taxa que está sendo bem abusiva, né, que aumentou muito o valor das contas dos moradores, e o Flávio vai estar aqui para dar uma explicação para eles e também para os ouvintes. Flávio Vieira, bom dia. Bom dia, João, bom dia, Narciso, bom dia, Magna, bom dia, seus ouvintes, à disposição. Flávio, então detalha pra gente o que é que pode ter motivado esse aumento que deixou as contas aí com preços bem abusivos. Então, eu estou acompanhando aqui a entrevista atentamente e observando que o seu ouvinte está dizendo que já fez de forma criteriosa uma inspeção no imóvel e já verificou, segundo ele, que não tem vazamento, certo? Mas cada caso é um caso. É importante que a minha orientação é que ele, de fato, faça uma visita de forma individual. Repito, cada caso é um caso. Em uma das lojas de atendimento, nós temos uma loja de atendimento na Rodoviária Nova, uma na Rua 24 Horas. Como o Magna bem disse, temos uma também no Shopping Prêmio, temos no Shopping Rio Mar. Em relação ao agendamento que ele falou, é verdade, a gente está fazendo o agendamento porque nós estamos em um momento de transição, né? A gente vai trabalhar no máximo com a companhia até maio, junho, definitivamente, a nova empresa assumirá, e a minha orientação é que o quanto antes faça esse agendamento, porque mesmo que chegue o dia de pagar, a atendente vai colocar o cliente em observação, o corte fica suspenso enquanto faz aí os procedimentos de leitura, de correção, para que o cliente não seja prejudicado. Mas vai vencer daqui a 15 dias, daqui a um mês, daqui a 20 dias. Na hora que você é atendido, a atendente pede uma fiscalização na caixa do hidrômetro e aí a sua conta fica em observação, ela impede o corte. Mas o que não pode é a pessoa deixar de procurar a companhia para que uma solução seja adotada. Em relação ao tempo e o volume de demandas que a gente tem no dia de hoje, e tem aumentado por conta da transição. A gente está numa transição aí quase que 100% de transição, com menos pessoal, equipe. Isso tem causado um certo transtorno às pessoas, e eu aqui publicamente peço desculpa em relação ao tempo de atendimento. E eu estou explicando o motivo, a razão e a circunstância que os atendentes, que as lojas de atendimento estão pedindo esse tempo, estão atendendo em um número menor de demanda, não estão otimizando como era antes, por conta da transição, que a Iguá está na porta, praticamente assumindo daqui para frente. Ô, Flávio, a responsabilidade hoje é total da companhia de saneamento, mas a gente está explicando o motivo de estar o atendimento lento por conta da transição. Pois não?
A dúvida que fica é como é que esses moradores podem achar uma solução viável, uma alternativa para contornar esse valor da conta que veio bastante alto, sendo que elas pagavam um valor bem menor? Objetivamente, ele respondendo aquilo que eu disse, procurando uma loja de atendimento mais próximo da sua residência, com a sua leitura atual nas mãos, e mesmo que tenha um agendamento, é importante fazê-lo, porque só assim a gente vai encontrar um denominador comum. Eu não posso ficar aqui conjecturando com você, porque eu não tenho dados, eu não tenho leitura, eu não tenho matrícula. Então, tudo isso a gente vai poder observar com precisão no dia do atendimento. É importante notificar logo esse atendimento, é importante o mais urgente possível, mesmo com agendamento, sobre pena, porque quando você é atendido, você suspende o corte, enquanto o problema seja resolvido. Entendeu? Mas tem que fazer o encontro de leituras, verificar tudo direitinho. Aqui a gente vai estar orientando, porque a gente não consegue resolver nada aqui por conta não existe protocolo efetivado, não existe matrícula. Então, é importante que tenha esse contato do cliente e atendente para que se chegue a um denominador comum. Perfeito, Flávio. Segue na linha, por favor. Magna, você passou para os moradores aí, então, a explicação do Flávio? Olha, eu coloquei aqui para que eles pudessem ouvir. Flávio, bom dia a você. Bom dia. É o seguinte, alguns questionamentos surgiram durante sua fala. Uma desses questionamentos é em relação a essa orientação que você deu. Antes, o pessoal aqui colocou, aí o Anthony tem para daqui a 15 dias, conseguiu agendar, tá? E o Orlando, só mês que vem, as contas nesse espaço de tempo, eles já vinham tentando, um já vai vencer, o outro já venceu, esse vai vencer, e ele já vem tentando antes disso, viu? Só para deixar claro que ele já vem tentando antes disso e quando conseguir, ou seja, já estão com conta vencida. Esse é um registro. Agora, essa preocupação, porque é praticamente maioria aqui, não é isso? Então, você conseguiu o agendamento só para daqui a... Dia 15 de abril. E pelo que o que Flávio falou, você verificou, né? Tudo isso você já tinha dito aqui. Sim, Flávio, nós verificamos tudo, fizemos todos os testes. Inclusive, eu passei acho que uns 5 dias, ou foi 6 dias, tirando foto do hidrômetro e continuando sempre parado. Ele sempre funciona quando a gente abre uma torneira, alguma coisa que é o normal do hidrômetro, né? Algum questionamento desse do que ele colocou e a sua preocupação, porque você é pior ainda. Você já vem tentando daqui a 1 mês e 15 dias. 1 mês e 15 dias, agendado. E a conta já venceu. A preocupação é quando é o corte, quando seria esse corte. Porque pelo que você disse, Flávio, o corte é suspenso na hora do atendimento. Mas a conta já venceu, porque ele já vem tentando, inclusive bem antes disso, o agendamento. Conseguiu, mas só daqui a 1 mês e 15 dias. A conta, então, já está vencida e a suspensão de corte é só na hora que ele estiver na frente de um atendente. Como ficaria? Qual a garantia de que não vai haver problema aqui para ele? Ele pode também fazer esse procedimento pelo 4020-0195. 4020-0195. Tanto o telefone 0800, como as lojas de atendimento, estão nesse processo de transição. Então, o procedimento, as demandas têm aumentado consideravelmente, porque o número de funcionários diminuiu, porque a Iguá está praticamente assumindo, então as demandas aumentam. Foi uma questão natural. O funcionário diminuiu, as demandas não diminuem, elas aumentam. Então, devo dizer que, além de você poder ter a oportunidade de fazer esse agendamento, como algumas pessoas já fizeram, você pode também ter essa alternativa do telefone 4020-0195. Eu vou pedir a você, Magna, por gentileza, me mande no meu privado
qual é esse condomínio, endereço, tudo direitinho. E se puder também me mandar uma ou duas matrículas dessas pessoas que estão reclamando, que eu, quando sair da entrevista, vou conversar com o diretor financeiro, Dr. João Fonseca, para saber qual vai ser a orientação dele em relação a isso, para saber se pode abrir alguma exceção de atender essas pessoas, enfim. Mas eu estou antecipando, por conta da transição, tudo está meio que apertado. Mas eu repito, peço a você, por gentileza, no meu privado, você mande o endereço com detalhes desse condomínio e possa também me mandar uma matrícula ou outra para que a gente possa realmente verificar em que situação está de perto. Magna, Okay. Antes de devolver para você, tem um ouvinte aqui querendo fazer uma interação, uma participação. Nós vamos colocar o áudio dele agora no ar. Bom dia, Narciso. Bom dia a todos os ouvintes da FAM. Narciso, como eu já trabalhei prestando serviço a DESO, no mínimo, isso aí deve ser funcionário novo ou aquele funcionário antigo que se senta na escada e vai jogando número aleatoriamente. Entendeu? Ele tem preguiça de subir a escada, porque tem que subir para fazer a coleta da água, né? Aí joga de qualquer jeito. Eu tô falando porque eu já trabalhei nessa área e sei como é que fazia, entendeu? Não só em condomínio como na residência. Por isso que vem esse absurdo. Palavra, Flávio Vieira. Veja, eu respondo com a maior naturalidade possível. Pode sim ser um erro de leitura. É possível que seja. É por essa razão que eu insisto em dizer que o cliente precisa ter um contato físico, ou ainda que seja por telefone, por dados individuais, para que a gente chegue a uma solução. Não tem como a gente ficar conjecturando sem ter número, sem ter matrícula, sem ter leitura, não dá. Mas é possível, sim, que um caso ou outro seja um erro de leitura. Olha, é importante destacar que eu não estou aqui afirmando que é um erro de leitura, mas pode ser vários fatores. Pode ser uma leitura errada, pode ser também um vazamento silencioso, que eu já ouvi aí que já foi feita inspeção pelo proprietário do apartamento e não encontrou nenhum vazamento. O importante, o ideal, o correto é ter esse atendimento com nossos agentes em uma das agências da companhia. Muito bem, então é isso. Tem mais ouvinte para participar? Põe no ar, então. Bom dia, Narciso Machado. Mais uma vez, venho pedir ajuda a você, para ver se nos ajuda a resolver esse problema aqui em frente à nossa paróquia, Sagrada Família, aqui no bairro Dom Luciano. Porque a gente liga para a DESO diz que não é com ela. Liga para a Imurben diz que não é com ela. Mas essa tampa de esgoto aqui tem o nome da DESO, né? Mas como eles dizem que a gente não paga a rede de esgoto, tá complicado a nossa situação aqui, Narciso. Por favor, Narciso, nos ajude. Viu? Grande abraço, bom dia. Flávio, anota essa aí para você responder daqui a pouquinho e a gente volta com o Magna Santana para ouvir novamente os moradores. Magna? Oi, Narciso. Isso. Pronto, retornando aqui. Deixa eu tirar aqui porque eu coloquei no Viva Voz para que eles pudessem acompanhar, né, o que o Flávio e as informações aí do estúdio. Bom, o que eles gostariam muito, né, é que realmente tivesse essa vinda aqui para análise, tudo que foi colocado, né, e até essa possível leitura, né, esse leiturista ter feito de forma equivocada, né, uma hipótese que não pode ser descartada, mas assim, é muito, muito sério, né, de tantos os moradores, né, Antônio? Com certeza, Flávio.
que nos deixa indignado é uma discrepância dessa, entendeu? De metros cúbicos. Por mais que seja a leitura errada, é uma coisa que a gente não entende, porque a gente já fez todos os testes no apartamento, não há vazamento, olhamos os vasos sanitários, alguns que possivelmente poderia estar em vazamento e não tem nada em vazamento. Todos nós já olhamos o hidrômetro, já fizemos nossos testes. A gente está muito preocupado com isso, do vencimento de 31 que já venceu, e a gente ficar sem água, ter um possível corte. E a gente não vai pagar uma água que está errada, né? A gente de R$85 está pagando 10 metros cúbicos, passar para 28, é impossível uma conta dessa. E aí, Orlando, aqui que ainda foi mais para cima ainda, né? Mais de R$700. E também sua conta já venceu. Já venceu. Pronto. Eles anotaram o número orientado aí para o Flávio, vão fazer mais uma tentativa, apesar de eles estarem já com um agendamento, mas um agendamento ainda para longe, para ver se de repente, quem sabe, antecipa isso. E a bronca aqui, eu vou te passar, Flávio, todos os contatos deles, passar cópia da conta, todos os detalhes, e aí a tentar ver de alguma forma que isso possa ser antecipado, porque não é um caso individual, são vários. São 100, né? São 100 condôminos. Em torno de 100 condôminos, isso é um prédio, né? Então, se fosse um vazamento, já estava perto até de afundar, né? Do vazamento, porque as ruas afundam, aí quando de repente há um vazamento silencioso subterrâneo, enfim. Mas essa é a bronca. A gente vai ficar acompanhando de perto, porque até ficamos curiosos diante disso para entender o que exatamente aconteceu e isso poderá ajudar até outras pessoas nesse sentido. Então, registro feito, bronca, agradeço a vocês por chamarem a gente. Vamos ficar acompanhando também e confiamos também aí no Flávio meio que engessado, mas que possa, de repente, ajudar aí nessa transição auxiliar, né? Peço o pessoal da Iguá que observe que há certas peculiaridades, tá? E é muito importante nesse relacionamento, observem esses detalhes. A bronca é grande. Se deixar aí o telefone, áudio e mensagens, o programa ultrapassa. Não é isso, Narciso? Bom, João, é isso, Magna. Volta já. Tem mais um ouvinte aqui relatando sobre este assunto. Conta da transição, tudo está meio que... Bom dia a todo o pessoal da FAN aí, né? Magna, o João, se não me engano, né, que está no lugar do Narciso hoje. Um bom dia a todos. Aqui é Márcio Melo da Luzia. Eu estou aqui escutando atentamente essa entrevista de agora, né, em relação à reclamação. Também estou por aqui, Márcio, devagarzinho, mas eu não sei se isso é uma constante, não, mas me parece. Porque isso aconteceu, exatamente isso aí. Aconteceu comigo cerca de 4, 5 meses atrás. Eu vinha pagando a taxa, situação semelhante a que os entrevistados, as pessoas estão falando. Há 4 pessoas em casa, que passam praticamente os 4 dias na rua, 2 trabalhando, 3 trabalhando e 1 estudando. E a gente vai pagar normal, aquela conta ali, 10 metros cúbicos. E de repente a conta nossa chegou R$500, 499. Absurdo, né? E o condomínio nosso é recente. Hoje o condomínio que eu moro tem 10 meses, só que eu moro lá, e não é, o condomínio é novo. E quando aconteceu 5 meses atrás, só tinha 5 meses. Eu procurei a DES. A DES, a primeira informação que me disse é o seguinte, por telefone. Que não, mas a gente não é responsável pelo hidrômetro, quem instalou foi a construtora. Se você quiser, você compra outro hidrômetro e informa a gente só o número e troca. Não é assim que funciona. Até porque o hidrômetro, mesmo que a construtora instale, passa a ser de pelo menos, de uso da concessionária e água, ou seja, a DES. Eu tive essa mesma dificuldade pessoal. Eu vou dizer que foi menor em relação ao agendamento, porque eu acho que estava no começo, como diz ele, a transição, o assessor, né? Mas eu, assim, em relação ao arrendamento, a época não demorou, eu questionei. Aí deixa até digo pro pessoal aí que está conseguindo agendar, você tem ideia, de R$500, eu ainda paguei acima do valor que eu esperava, mas ainda consegui baixar para mim por R$187, R$188. Aí eu fiquei pensando, mas espera aí, ele não me cobra esse valor, ninguém teve lá em casa para olhar medidor, eu que olhei, e de repente a própria empresa baixa o valor dessa monta. Aí eu fiquei pensando, cara, eu sei, eles estão fazendo uma meia-culpa. É uma meia-culpa, eles erraram. E mesmo assim eu ainda paguei assim, eu paguei quase o dobro. E com informação dos atendentes lá no saque, que se não pagasse ia cortar, ia suspender o fornecimento de água. Então fica essa dica aí para quem está passando pelo problema, porque eu passei lá no condomínio que eu moro.
Outras pessoas também passaram, certo? Procura. Tem esse negócio de pagar um abuso desse, não. E o Flávio está fazendo dele, né? Tentando explicar o inexplicável. E um bom dia a todos. Flávio, então, para a gente fechar a sua participação, responde sobre esses últimos questionamentos dos ouvintes em relação a essa taxa. Também fala sobre o esgoto no bairro Dom Luciano, naquele vídeo que nós exibimos. E também tem uma denúncia aqui do povoado Santa Terezinha, no município de Aquidabã. Segundo o ouvinte que encaminhou isso para a nossa produção, lá já está faltando água há pelo menos um mês. João, eu quero cumprimentar a Magna Santana, agradecer a ela sempre pela a confiança, o respeito ao nosso trabalho. Você sabe, Magna, o esforço que nós fazemos sempre para atender o nosso ouvinte, o nosso cliente, o nosso internauta, o nosso telespectador. Quando a gente fala de TV, a gente tem um carinho, um respeito muito grande. Em relação a esse último ouvinte aí, eu quero dizer a ele que não é explicar o inexplicável, é orientar da forma correta, porque a empresa tem diretrizes e a gente precisa cumprir essas diretrizes. Sempre, não é o primeiro caso que nosso querido Narciso apresenta, nem Magna. Durante esses anos foram milhares de casos, alguns a gente conseguiu resolver rápido, outros não, né? Tem pessoas que estavam desesperadas, desacreditadas, e nós encontramos uma solução. Eu digo nós, a Companhia de Saneamento de Sergipe-Adeso. Esse caso é um caso coletivo, que eu repito, diante das informações que a minha querida amiga Magna Santana, competente repórter, vai me encaminhar, eu vou sentar com o diretor, né, porque ele tem autoridade para dizer se vai modificar alguma coisa, modificar não nos valores, no ponto de vista de atendimento, quero deixar isso claro. Ele sim, ele tem autoridade para dizer, Flávio, vamos abrir uma exceção para receber um grupo de pessoas assim. Eu não posso dizer isso, porque se eu disser isso, ele pode desfazer e pode, inclusive, me punir por isso. Então, a gente precisa, tem a graduação em qualquer lugar que seja, qualquer empresa, e a gente precisa seguir as diretrizes. Esse é um ponto. Em relação à questão do Dom Luciano, eu quero dizer, Narciso, já recebi esse vídeo, inclusive do senhor a semana passada, respondi, mas você tem 2 apps, 2 telefones, e você recebe demandas do estado todo, de várias instituições, de vários, as suas demandas são complexas. Eu acredito que você não viu a minha resposta, mas eu respondi a você que no Dom Luciano nós começamos a implantar o esgotamento sanitário, não está pronto. Eu me lembro que o ouvinte disse, olha, tem um nome lá da tampinha 10, é verdade, o senhor está dizendo a verdade, mas não existe elevatório em funcionamento, portanto, é como também o ouvinte disse, a gente aqui não paga esgoto. Mas eu recebi do nosso corpo técnico e lá não está operando. E por que acontece isso? Acontece isso porque as pessoas, os próprios moradores, de forma impensada, fazem ligação clandestina, sem autorização da DESO. Se não tem elevatória para sugar, ela vai obstruir, vai ter que sair por algum lugar. É o que está acontecendo na frente da paróquia. Mas hoje eu irei ainda conversar com o superintendente que está no local, que assumiu essa semana, para ver se a gente encontra alguma solução, algum paliativo. Mas aqui eu não estou prometendo. Eu vou sentar com esse superintendente para ver se a gente encontra uma solução paliativa. E peço às pessoas que não pagam esgoto, principalmente na zona norte de Aracaju, que compreende Bugio, que compreende Olaria, que compreende parte da Maracaju, Santos Dumont, Tamandaré, Soledade, não faça a interligação, porque a DESO não autorizou ainda, a obra está em andamento, tem a sua finalização no final deste ano e também ninguém paga a taxa de esgoto.
Eu já falei isso aqui várias vezes, mas estou gentilmente orientando as pessoas sobre pena de obstruir e não ter para onde ir esse esgoto. Então, esses bairros que eu elenquei aqui, está proibido de fazer a interligação de esgoto. Continua com a fossa antiga até que a DESO, nesse caso, será igual, que vai autorizar o prazo da pessoa fazer a interligação e, naturalmente, vai passar a cobrar. Em relação a essa questão lá de Aquidabã, desse povoado em Aquidabã, eu vou verificar também. A gente teve uns problemas operacionais a semana passada, dessa adutora que abastece o município de Aquidabã, Dores, parcialmente 80% dessa problemática foi resolvida, mas nós temos ainda casos pontuais, inclusive esse que o ouvinte pontuou, aí a gente vai procurar uma solução. Pode ter certeza, Narciso, que a gente fará o maior esforço para que a gente possa continuar atendendo a população como ela merece, seus ouvintes, e atendendo sua produção, logicamente. E você, Narciso, que é um querido amigo, um apresentador, um jornalista, um radialista, como o João também, de uma grande estirpe, e a gente vai fazer questão sempre de estar prestando serviço para você, para sua produção, para seus milhares de ouvintes. Obrigado, e também para a população no modo geral. Ok, Narciso? Muito obrigado, meu caro. Muito obrigado. Bom dia de trabalho. Um grande abraço para o senhor, para João, seus ouvintes, e peço desculpa aí, alguma coisa que ficou sem atender, mas gradativamente o senhor Magna vai passando para o meu privado e a gente paulatinamente vai resolvendo. Um grande abraço, boa semana aí a todos. Obrigado, Flávio Vieira, pelas palavras, pelas contribuições também, esclarecendo aí vários fatos sobre abastecimento de água, também referentes a esgoto, enfim. Espero que esses problemas que foram apresentados aqui no Jornal da Fam sejam resolvidos.